tem um complicador nessa história toda. Uma vez que se valeu dessa violência desrespeitosa de tirar a palavra de quem se convidou para falar daquele tema, é uma forma de censura de segunda mão. Isso que eu ia perguntar, porque É uma censura de... Isso não é uma figura jurídica, mas a gente poderia considerar uma censura de segunda mão. Muita gente perguntando aqui, né? Falando assim, Pavinato, comenta ontem a censura na Tupi. Comenta a censura na Tupi, comenta a censura na extinta Tupi. Já falamos ontem, né, do episódio na extinta TV Tupi, né? E convidamos, inclusive, o advogado do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele vem? Para falar, que não, ontem, se ele quisesse falar o que ele tinha para falar aqui, porque aqui se cultiva a liberdade. Que não tem censura ainda. Né? Mas ele não pôde, então nós tentamos, tá? Nós tentamos, mas não pudemos, né? É por isso que tinha que ter um canal, uma concessão, porque assim as pessoas acham que é televisão, vou falar para televisão, mas tudo bem, né? Não veio, paciência, já falamos desse tema ontem, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Deixa eu puxar a tua língua para criar um pouquinho mais de burburinho aí nesse chat. Foi censura ou não foi? A censura é um ato de poder público, né? Então, é o poder público que censura. Quando um particular, né, ele proíbe o outro de falar, é um ato de violência, não é crime, mas é uma violência contra o convidado. Então, a gente não pode chamar de censura. Não é censura, porque não é vindo do poder. Se ele tivesse ido à TV Brasil, por exemplo, seria censura, porque nós estamos falando de uma estatal. Perfeito. Agora, tem um complicador nessa história toda. Uma vez que se cortou, se usou dessa violência, né, desse desrespeito, vamos usar essa palavra que ela não tem conotação criminal nenhuma, uma vez que se valeu dessa violência desrespeitosa de tirar a palavra de quem se convidou para falar daquele tema, e uma vez que, sabendo da conjuntura do país, quem detém a concessão, mesmo que uma empresa privada de TV ou rádio, é o poder público, é uma forma de censura de segunda mão. Isso que eu ia perguntar, porque é uma censura de... Isso não é uma figura jurídica, mas a gente poderia considerar uma censura de segunda mão. Perfeito. Né? Uma censura até de segunda mão. Porque ficou claro que alguém pediu para cortar ali a entrevista, né? Não deu nem para disfarçar, né? Foi cortado de forma abrupta, né? O apresentador se enrolou para explicar por que ia mudar de tema, então passou a impressão de censura, sim. Professor Sório, quer falar algo a respeito disso? Pavinato, o nome que se dá para isso é muito simples nas relações pessoais, é deselegância. Eles foram deselegantes, foram mal educados e não tem ainda uma coisa que deveria existir em qualquer lugar, que é etiqueta. A etiqueta são normas informais que você cria para não ser deselegante com os outros, para não se sobrepor aos outros, para estabelecer uma coisa que se chama cavalheirismo e o outro se chama damismo. O que é ser cavalheiro, o que é ser dama? Cavalheiro e dama não diz respeito a cargo, nada disso. Cavalheiro é aquela pessoa que se esforça para que os demais, todos em seu redor, se sintam bem. Ora, então faltou cavalheirismo ali. Agora, se o capês ficou extremamente desconfortável e ficou evidente que ele estava desconfortável ali, o que tem que verificar é o link, quem deu a ordem para que ele o fizesse, porque o capês jamais o faria. E esse que deu a ordem, se recebeu essa ordem de quem? Porque muito provavelmente você teria que fazer uma investigação. O problema é, vale a pena fazer uma investigação desse gênero? Não, porque a gente vive ainda, apesar de nós estarmos vivendo numa ditadura, nós estamos numa situação de um estado de exceção em que a melhor resposta que pode ser dada é simples. Vem para cá. Isso aqui você não vai encontrar essa deselegância. Exatamente. E cada um é cada um, né? Cada um faz com as ordens aquilo que melhor lhe aprover, né? Todo mundo sabe o que eu fiz com as minhas. Mas cada cabeça uma sentença.
Cada bunda é uma decisão judicial. Então, meus queridos, é assim. Por isso, o que você fez ali, junto com o ato de ter ido a Brasília e ter entregue o documento na PGR, solicitando um inquérito contra o Alexandre de Moraes, te colocou na história. Você entrou para a história exatamente por atos como esse, decisões. Desculpa eu estar estendendo. O Graham Greene já falei isso várias vezes, diz, os maiores santos foram homens com uma capacidade acima do comum de fazer o mal. Os piores homens foram indivíduos por frações de segundo, deixaram de ser santos. Ora, é uma decisão que coloca alguém na história ou no limbo dela. A única resposta é quem assiste. Né? Porque a única censura, e isso uma vez foi a própria Dilma que disse, apesar do PT hoje fazer o total contrário, a única censura a canais, a jornais, a programas é o controle remoto. É a única censura que se pode imaginar, a imprensa é o controle remoto. É quem assiste. Então, se você se sentiu violentado, venha para cá, né? Porque o coração do Pavivi é um coração de mãe e o coração da Revista Oeste é um coração de bisavó. Então cabe todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Mas essa notícia ela é engraçada, né? Porque ela tem, tem uma pegadinha nessa notícia que a Geisiane foi perceber quando nós debatíamos esta notícia na reunião de pauta, como se a gente tivesse uma. O deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, que criou o janjômetro, que você está rindo? Não, tô só porque não tem, porque eu pego, eu faço a pauta e falo é isso, né? Não tem reunião, né? Que é meio ditatorial. Vamos voltar para a notícia, vai? O deputado Guto Zacarias, que criou o janjômetro, site que contabiliza os gastos públicos da primeira-dama, Janja, disse em postagem no X que está sendo intimidado pelo Planalto. Na mensagem, Guto diz o seguinte, aspas, o governo Lula quer me intimidar. Ah, que novidade, bem-vindo ao clube, né? Nós estamos na Revista Oeste, como se a gente não soubesse o que é isso, né? Como se eles um dia tivessem se importado com a intimidação do governo Lula contra a Revista Oeste. Agora, o governo Lula quer me intimidar. Recebi uma ligação em tom de ameaça pedindo para que eu retirasse o janjômetro do ar e evitasse problemas maiores. Para essa gente, negro só serve quando está... Ó, puxou a cartada, hein, Geisiane? Negro só serve quando está com o grilhão ideológico no pé, votando 13. Se ousar bater de frente, vai ser censurado e perseguido. Fecho aspas. Pegou a cartada, hein, Geisiane? Pegou, mas a história não é bem essa, não é? Então, é aí que tem várias coisas. O pulo do... Como diz a Dilma, tem uma figura oculta atrás. Vamos lá. De fato, o PT persegue, sim. De fato, a esquerda faz isso com as identidades, com quem é gay, com quem é negro. Tudo isso que ele está falando é verdade. Mas o grande ponto é, quando você entra no portal do Janjômetro, lá tem uma página onde você faz o cadastro. Inclusive, o Guto, ele se gaba desse cadastro. Ele fala que mais de 150 mil pessoas já fizeram cadastros e tal, não sei o quê. Então, assim, você faz esse cadastro e nesse cadastro você coloca o seu e-mail e o seu WhatsApp. E isso, dentro do mercado digital, vale muito. Então, quando... É chamado de lead, inclusive. O e-mail de uma pessoa, o WhatsApp não é de uma lead pessoa... do calcinha. Não é aquele do calcinha, não. É outro. É só o seu código, é o seu contato, é o seu endereço. Que por meio disso ele consegue te passar... ele consegue te passar o que quiser. Então, ele pode passar e-mail promocional, ele pode passar e-mail promocional divulgando o MBL, por exemplo, que é o movimento que o Guto faz parte. Enfim, então uma série de coisas. Então, assim, a perseguição, claro que está acontecendo. Ele não mostra ali, ele não diz quem foi, ele não mostra, enfim, ele não comprova aquilo dali. Vindo do PT, vindo da esquerda, a gente sabe que também não é algo que é difícil de se acreditar. Então, como fatos coexistem, é importante a gente estar atento a quem é que faz as iniciativas para entender se há uma estratégia ou não. E aí, de resto, é isso. A Janja gasta muito. De fato, a sacada foi boa de ter ali, né, um janjômetro para calcular, mas é importante ter em mente que nós estamos falando de um pessoal do MBL que, inclusive, equipara a gestão Bolsonaro com a gestão lulista, mistura ali alhos com galhos e faz essa baita salada de frutas. Então, nesse caso, eu acho que a Dilma teria razão quando diz que há uma figura oculta atrás da criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que se inscreveu e já recebeu informativo? Não, eu não sei. Coisa e tal?
Eu não conheço ninguém que anda com o MBL, mas só mais uma informação. De acordo com o Intercept Brasil, pelo menos 13 pessoas assinaram um manifesto em defesa da saúde e da educação, quando, na verdade, estavam assinando aquele documento que se assina para apoio ao partido político que o MBL vem fazendo, que é o Missão, o nome do partido. E aí estourou essa polêmica umas 2, 3 semanas, mais ou menos. Fraude, né? Como é que seria foi uma a fraude. Seria uma fraude. Na colheita de assinaturas. Na colheita de assinaturas, exato. Quando o rapaz ia se apresentar, né, a pessoa ia se apresentar para falar a respeito do partido, ela não falava que aquela assinatura era do partido Missão, que é o partido que o MBL está tentando criar. Ela falava que era um documento em defesa da saúde e da educação. Teve então, isso? Algumas pessoas relataram isso, e de acordo com o Intercept, quando se entra na página oficial do MBL e do partido, encontram-se alguns relatos de pessoas falando, olha, eu assinei, mas não era isso, eu achei que fosse outra coisa. Então, aí, essa suspeita de fraude na sequência, o Guto Zacarias justamente faz o site do Janjômetro, e aí, para captar mais pessoas por meio do Eu estou vendo aqui, né, nos termos de serviço, que fica logo no rodapé do site, eu vi aqui, né, que é o termos e condições do uso do site. E apesar de ele dizer que todas as informações são tratadas em conformidade com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, garantindo que sua privacidade seja preservada, ele ele diz que a destinação dos dados é apenas para prover serviços do site, responder a dúvidas e solicitações, oferecer conteúdos personalizados, é esse que é o pulo do gato, né, melhorar nossos serviços e funcionalidades, campanhas políticas similares. O que é campanhas políticas similares? Mas a LGPD, ela obriga a você não usar expressões genéricas, você tem que ser assertivo com o que vai ser feito com dados. Você não pode... Então, esse termo aqui já não se coaduna com a LGPD. E aí, Caio? Primeiro que é muito lógico e óbvio, como a Geise trouxe, esse cadastro, essa coleta de dados, né, essa coleta de leads tem um fim. E você acabou de ler o fim. O fim é campanhas políticas similares. Então, esses dados serão utilizados, muito provavelmente, por essa indicação que eles acabaram de dizer. Eu só queria lembrar um pouquinho quem é o MBL e talvez promover uma reflexão do porquê criar esse janjômetro, que para mim, do meu ponto de vista, foi uma puta sacada de marketing necessária para tentar trazer o MBL de novo para a cena, né? O MBL, ele está numa tentativa de resgatar a influência dele com a população, que foi sendo perdida ali no final, do meio para o fim do governo Bolsonaro, onde os seus integrantes começaram a se posicionar de forma equívoca ao desejo popular que os colocaram naquelas posições políticas que eles ocupam, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas logo após o dia 7 de setembro, no dia 12, o MBL promoveu logo após 7 de setembro do Bolsonaro, que ele reuniu todo mundo na Paulista, que teve aquele acabou porra dele também, enfim. Eles reuniram no dia 12 uma outra manifestação na região do MASP, pedindo o impeachment do Bolsonaro. E isso foi promovido pelo MBL, com a participação de Simone Tebet, daquele outro ministro da Saúde, Mandetta, e do Tico Santa Cruz. Então, olha as pessoas que eles aglutinaram, né? E por aí a gente já começa a entender qual foi o caminho que o MBL seguiu. Mas, enfim, eu acredito que sim, tenha essa indicação política e a gente só precisa ficar esperto com isso para não ficar dando nossos dados para a campanha política futura. Olha, tem muito... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.